Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. E hoje nós temos aqui a honra, o privilégio de ter aqui o nosso entrevistado, professor Ramon Rebouças. Isso. Que é do Departamento de Direito da UFESA, para falar sobre justiça restaurativa. Então, outras alternativas ao Poder Judiciário. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, primeiro bloco da nossa conversa aqui com o professor Ramon Rebouças, que é do Departamento de Direito da nossa querida UFESA, Universidade Federal do Semiárido. Professor Ramon, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Ramon, a temática é muito importante que nós falamos na abertura, questão de outros canais, outros meios de tentar a composição e a pacificação social. Mas no primeiro bloco, a gente deixa aqui para apresentar o entrevistado. Eu sei que o senhor, no meio jurídico, no meio acadêmico, já tem o seu reconhecimento, um rapaz muito novo, mas já tem escalado sucesso na questão do magistério profissional. Mas o professor Ramon, o senhor é natural da onde? Eu sou aqui mesmo, filho de Mossoró. Meus pais também têm uma relação com Mossoró, mas para o Ceará. E aqui foi minha história acadêmica também, minha graduação, foi em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, onde também fiz especialização em Direitos Humanos e concluí em 2012 e ingressei no mestrado no ano seguinte em Ciências Sociais, na UERN. E em 2014 eu ingresso como professor efetivo da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, e completo agora os 3 anos, né, de docência, com muita alegria estar falando sobre essa temática de justiça restaurativa, que nesse meu início de docência tem sido um privilégio ter projetos abordando isso. A questão da docência, professor, o senhor já falou aí que teve esse interesse, né? Já 3 anos já como professor, como é que lhe atraiu? É a questão salarial, é a questão da carreira, é a questão de estar em sala de aula sempre podendo participar com os demais alunos? Quais experiências
com a docência? O senhor disse que é feliz ensinando. Ajuda aqui, porque tem muitos, no caso, estudantes de Direito, né, que tem um leque imenso, e o magistério é uma dessas portas. Exato. A docência, por interesse financeiro, ela no Brasil não atrai, já que investimento em educação não é prioritário. Mas eu me interessei por causa do meu estágio. Eu estagiava numa vara civil, e o juiz ele nos demandava preparo de aulas para darmos aos estagiários mais novos. Então, toda a minha família nutria muita expectativa de que eu fosse para a magistratura. Eu acredito, ter um perfil mais ligado ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, mas durante o curso foi me atraindo fazer leituras, participar de eventos, escrever artigos, e aí eu defini, eu prefiro a academia, mas precisava me manter, então eu fiz outros concursos, sim, fiz a OAB, advoguei por um tempo, mas sempre tentando manter a minha vida acadêmica ativa. Então eu emendei a especialização com a graduação, e depois, no ano seguinte, já estava cursando o mestrado, trabalhando em outra área, mas para me manter na academia. E aí fui agraciado com a oportunidade agora de ser professor efetivo da UFESA. O Departamento de Direito da UFESA está de parabéns, é um dos cursos bastante procurados, né, por quem faz Enem, um dos campeões no Brasil. Pessoas muito competentes aqui, mandando aqui um abraço para Albenes, professor Albenes, que sempre pede o link dos entrevistados. E o pessoal da UFESA tem nos abraçado aqui, se eu não me engano, professor, só esse ano, acho que é o 6º ou 7º professor da UFESA. Nossos vídeos estão disponibilizados no YouTube e vocês estão de parabéns, um curso excelente. É um privilégio para nós estarmos na cidade como Mossoró, né? Já não éramos o primeiro curso de Direito na cidade, então tínhamos um grande desafio de ter algum diferencial, e sobretudo por estar na universidade rural, né? Ligado às questões do semiárido. Então, o contato com a comunidade, participação nesses programas, conversar com vocês aí que está nos assistindo, isso é um papel de responsabilidade social de uma instituição de ensino superior. Então, essa convivência com espaços de extensão, saindo dos muros da universidade, inclusive se adequa ao que a gente vai conversar aqui sobre justiça restaurativa. Então, temos bons indicadores, os nossos alunos tiveram nota máxima no ENAD, recente, o resultado agora, o último da OAB, nos coloca com 88% de aprovação, primeiro lugar no Brasil. Então, são alguns indicadores, mas, sobretudo, o respaldo social é que é fundamental. Ou seja, a educação ela tem uma função social, e não adiantaria termos excelentes índices formais de avaliação se não houvesse uma efetiva contribuição para a comunidade que sustenta os nossos alunos com seus tributos e também as nossas remunerações como professor. Professor Ramon, vamos tentar aqui fechar o bloco, já introduzindo a temática. Sim. Afinal, professor, assim, o que é justiça restaurativa? E no início a gente precisa pensar, é um tipo de justiça que envolve vítima, ofensor e a comunidade. Então, não é um modelo de justiça formal, fechado, e eu me encontrei com essa temática, não foi durante a graduação. Nos cursos de Direito do país, essa temática ainda não é tão difundida. Foi exatamente quando estávamos nos preparando para concorrer a um edital de projeto de extensão pelo MEC, onde havia recurso para bolsistas, que nós investimos nesse modelo de justiça que está mais ligado aos interesses da comunidade, inclusive a fortalecer a própria comunidade para resolver seus próprios conflitos. Então, a justiça restaurativa, o foco é restaurar vínculos que foram rompidos por causa de uma violação. E essa violação ela não é simplesmente uma violação à norma, uma violação à Constituição, a uma lei, ela é uma violação a uma pessoa, ela atinge alguém de carne e osso, que sente, e que muitas vezes a sentença, as audiências, se torna um ambiente tão fechado, inclusive a vítima no processo criminal, ela não participa, no máximo como testemunha. Mas as suas demandas, as suas necessidades, as suas angústias não é objeto do processo criminal. E então a justiça restaurativa ela começa como um movimento de atender demandas da vítima. Como ela ficou após a violação, como ela pode ser restaurada. Por isso, justiça restaurativa. E o ofensor ele entra no compromisso de reparar os danos, de também entender os prejuízos que ele causou à outra parte, e não só eles, vítima ofensor, mas a comunidade, os familiares,
a vizinhança, pessoas do entorno que também sofreram com aquela violação. Então é um modelo de justiça que conversa com empoderamento comunitário, cultura de paz e uma solução pacífica, uma solução por meio do diálogo de conflitos e violações a pessoas. O pessoal de casa, assim, um público leigo, confunde muito, professor Ramon, o poder judiciário com a própria justiça. De fato. Nos ajude aqui, né? Porque a justiça é algo bem maior do que os institutos ou mesmo os servidores, o aparelhamento estatal. É muito pertinente a colocação do Naseu, porque nós iniciamos, inclusive, alguns minicursos que a gente tem ofertado aqui na cidade, já fizemos 4 minicursos em 4 escolas estaduais. Nós começamos pela pergunta, para vocês, o que é justiça? E as pessoas logo dizem, a justiça é o fórum, a justiça é a lei, a justiça é o judiciário, é o poder judiciário. E eu digo, e quando as pessoas gritam, queremos justiça, o que é que elas estão dizendo? Muitas vezes estão dizendo que queremos vingança, queremos que você retribua com um castigo, com uma punição, o fato de alguém ter causado uma violação. E aí depois nós perguntamos, mas o sentimento de justiça, ele ocorre sempre que um juiz dá uma sentença? Muitas vezes até piora a situação. Acredito que você de casa vai ouvir de alguns, senão você mesmo já passou por um problema em que houve a sentença, mas você não saiu satisfeito com aquilo. Então, confundir judiciário com justiça é um equívoco, porque nem sempre as sentenças vão soar justas, nem sempre as pessoas vão se sentir justiçadas, né? E não por uma lógica de repetição de violência, quando as pessoas dizem, quero justiça e vou fazer com minhas próprias mãos. A justiça restaurativa é uma justiça que é com as próprias mãos, mas são mãos que se estendem para o diálogo, para a cooperação e para a colaboração. Então, justiça restaurativa não é uma instituição e não é um modelo, um paradigma fechado. Ela pode acontecer em contextos familiares, ela pode acontecer em contextos de convivência comunitária, também dentro do judiciário. Mais recente, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de cúpula do judiciário, para você que nos ouve. Ele aprovou uma resolução, chamada Resolução 225, de 2016, e permite que, dentro das práticas do judiciário, comece a se dar o enfoque restaurativo. Porque já se percebe que as tradicionais sentenças e técnicas utilizadas pelo próprio judiciário, previstas na lei, elas não têm trazido uma solução mais adequada para os conflitos. Então, a justiça restaurativa, a gente vai ouvir um pouco mais à frente, quando eu for falar do histórico, a gente vai perceber que índios do Canadá, Nova Zelândia, tribos africanas já praticavam formas de resolver seus conflitos e que antropólogos, ao tentar conhecer essas culturas, perceberam que havia coisas lá que poderiam nos ajudar com os nossos problemas daqui. Então, essa crise do judiciário, a crise da justiça, as demoras dos processos, as sentenças que nem sempre são vistas como justas, as soluções não vão necessariamente pela mudança de leis, mas é uma mudança de cultura, uma mudança de olhar. E a justiça restaurativa propõe isso, um olhar mais sensível para as pessoas que sofreram com o conflito e que querem se ajustar. Estamos conversando aqui com o professor Ramon Rebouças, Departamento de Direito da nossa querida UFESA, sobre justiça restaurativa. Então não sai daí, voltamos já.
wake up, open your eyes, climb from your grave into the light. Rise, 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 rise. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, falando aqui sobre justiça restaurativa com o professor Ramon Rebouças, da UFESA. Professor Ramon, que são práticas restaurativas? No primeiro bloco a gente já introduziu a temática, um pouquinho da sua origem, a questão dos objetivos, mas sobre esse ponto específico, né, para continuar introduzindo o pensamento, questão de práticas restaurativas. Pois bem, se nós pudéssemos fazer uma comparação, a justiça restaurativa ela seria o guarda-chuva, ela seria a teoria ou o paradigma, e as práticas são todas as ações, todas as técnicas que são colocadas, implementadas, executadas, respeitando valores e princípios da justiça restaurativa. Então, não há um leque fechado de práticas. Então, a gente pode pensar práticas restaurativas no contexto do sistema socioeducativo, adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa. A gente pode pensar práticas restaurativas no contexto escolar, questão de disciplina, evasão escolar, queda de rendimento, bullying na escola, problemas que professores ou colegas detectam que vêm da família e que afeta a escola, podem acontecer práticas restaurativas nesse contexto. Nós já sabemos também de práticas restaurativas até com pessoas que estão no corredor da morte. Ou seja, elas não serão aliviadas da sua pena, mas a família da vítima, ao ter contato, mediado, dialogado com este homem, acaba saindo com testemunhos do seguinte modo: ter participado dessa prática me tirou um peso das costas. Agora eu passei pelo processo de luto, eu sepultei aquela pessoa querida, então eu consegui perdoar aquele homem, e isso me fazia muito mal não conseguir perdoá-lo. Então as práticas restaurativas elas podem ir desde círculos. Então há uma metodologia muito forte de prática restaurativa que é chamado modelo circular, onde o facilitador põe as pessoas em círculo, mas antes ela tem um momento chamado pré-círculo, que é um momento prévio de preparação, de conscientização daquelas pessoas do que vai ser o círculo restaurativo. E desse círculo podem sair acordos, podem sair compromissos por parte do ofensor de prestar serviços, de algum modo minimizar aquela dor, aqueles prejuízos que as pessoas tiveram. Nós temos também notícia de uma prática restaurativa no interior de São Paulo, em que jovens estavam grafitando, ou na linguagem de alguns, pichando as ruas da cidade. E os
donos dos muros reclamaram isso da prefeitura, da segurança pública, e o juiz teve uma interessante ideia. Ele chamou pessoas que trabalhavam com cultura do município, ele chamou os proprietários, chamou os familiares daqueles adolescentes, chamou os adolescentes, promoveu um grande diálogo e o que é que eles definiram? Os jovens iriam se comprometer a limpar os muros, a prefeitura iria reservar na cidade espaços públicos para que eles embelezassem a cidade com arte, portanto eles queriam um espaço para extravasar seus pensamentos, as suas ideias, e então todos foram beneficiados. Não tiveram mais muros pichados os proprietários. Se tivéssemos um processo tradicional, isso provavelmente iria resultar em uma condenação, em uma obrigação, e o risco do descumprimento seria muito maior, que é hoje o que a gente tem um grande problema, quando as sentenças são impostas, a execução não é garantida. Então, lutar pela cultura da sentença, pela sentença, não traz pacificação social. Vítimas não saem mais felizes ou restauradas. Já a justiça restaurativa, não. Ao invés de pensar na sentença em um papel, inclusive o acordo, ele nem é necessariamente formalizado após uma prática restaurativa, desde que haja um firme compromisso daquelas pessoas, daqueles sujeitos, a passarem a viver de forma mais harmoniosa. Professor Ramon, infelizmente, na sociedade brasileira, a gente enfrenta o que a gente chama cultura da judicialização dos conflitos. Isso aí permeia, inclusive, a própria graduação. Eu acredito que isso pode mudar com professores como o senhor, comprometidos, né? Mas na minha época, né, que eu terminei em 2007, eu não vi nada disso, nem muito menos na época da prática jurídica. Chegava pessoas já com conflito e era para dar uma solução no sentido de solução jurídica, uma ação, uma reclamação, uma representação. Mas a gente percebe que nem sempre, durante a prática, né, na advocacia, a gente percebeu que isso deve ser repensado. Um exemplo, questão de vizinhanças. A pessoa me liga, marca um horário, chega no escritório, conta que o vizinho faz isso, faz aquilo, questão de um som alto. E eu digo, olha, você vai representar seu vizinho? Como é que vai ser o seu... Imagina, ele chega um oficial de justiça na casa dele, chega uma intimação, como é que ele vai, como é que vai ser o seu clima, né? Vamos usar assim a expressão, na rua. Você comprou essa casa enquanto foi financiado? Foi. Quantos anos falta para você pagar? Mais de 20 anos ainda. Possivelmente o vizinho da mesma maneira. Será que a sentença iria pôr fim àquele conflito? Pois é, a cultura da judicialização, de levar para o judiciário, ela está ligada, alguns falam até da judicialização da vida, né? Tudo que nos permeia, a gente quer levar para o judiciário, né? E é óbvio que o Estado, enquanto poder público, através do judiciário, não vai conseguir trazer respostas satisfatórias para as nossas demandas que extrapolam uma condenação ou uma sentença. As pessoas querem paz. Então, ao invés da cultura da judicialização, que acirra conflitos, né, que acirra diferenças, que piora relacionamentos, quando você coloca alguém como réu, você está se sentenciando a ter um vizinho praticamente seu inimigo ad eterno, né? Ou seja, até você morrer, até se mudar daquele lugar. Então, a gente, o senhor falou da graduação, eu também terminei um pouco depois, 2010, a minha graduação, e de fato não havia tanto incentivo. Agora, com algumas tentativas do CNJ de incentivar a autocomposição, pode acontecer mudança curricular de alguns cursos e introduzir disciplinas, como a gente tem uma disciplina no nosso curso, que é exatamente mediação, arbitragem, conciliação, e os projetos de extensão também estão tentando permitir aos alunos ter um outro olhar, para além da petição, de buscar uma solução por meio do judiciário. Mas é uma questão cultural mais profunda. Quando nós transferimos para outro a solução dos nossos problemas, nós estamos abrindo mão de um poder que às vezes a gente não percebe. Isso tem resultado, inclusive, como a cidadania brasileira. Nós temos um déficit de cidadania e nós não nos sentimos representados pelo Congresso que nós mesmos elegemos. Então, nós transferimos a responsabilidade e deixamos que essas pessoas cuidem dos nossos problemas. A justiça restaurativa não, diz, vamos buscar uma cultura de paz. E nós vamos tentar dar resposta aos nossos próprios conflitos. Quem mais sabe dos nossos problemas?
Nós mesmos. E muitas vezes o nosso conflito ele chega para o juiz por meio de uma petição que não leva à emoção que você está sentindo, que não leva todos os detalhes, as peculiaridades do caso. Então, nós temos muito firme essa convicção de que a justiça restaurativa ela vai trabalhar com o empoderamento das comunidades para fortalecer vínculos para uma cultura de paz, onde os sujeitos percebam que são sim capazes de solucionar seus conflitos sem demandar a um terceiro a solução. E esse terceiro tem sido muito o judiciário, por isso se fala em judicialização dos conflitos. E tanto por parte dos profissionais, a gente percebe isso, alguns profissionais que decidem, gostam muito de decidir, porque se sentem verdadeiros heróis, né? Juízes Hércules, alguns teóricos falam, né? De um juiz que é capaz de fazer todas as obras mais fantásticas, com uma canetada, como costumamos brincar assim, né? Mudar toda a história. Também advogados, né? que foram também formados nessa cultura, investem muito em serem procurados, mas hoje também por parte da OAB o Código de Ética foi modificado e ele também prioriza como diretriz para a atividade do advogado investir na autocomposição, na solução extrajudicial, fora, lá no escritório mesmo, chamar a outra parte, tentar fazer uma composição, mas também os clientes, aqueles que buscam a justiça, o senhor citou o caso de um vizinho, né? Essas pessoas também estão muito acostumadas que vencer, que superar o outro é algo vantajoso, quando na verdade ela está trazendo problemas para si. Então, conscientização é um dos princípios da justiça restaurativa e é uma mudança de cultura. Esse paradigma, professor, assim, tem que ser quebrado, inclusive, como o senhor me falou, para quem detém o poder, magistrados, membros do Ministério Público. É algo que deve ser ainda debatido e, inclusive, assim, conscientizar os nossos legisladores. Eu fiquei, assim, muito triste. Ontem eu fui para uma audiência ali no presídio e que meu cliente regrediu no regime, né, do semiaberto, que ele estava trabalhando, tem a sua vida, né, restaurar, tentando mudar de vida, mudou para o regime fechado por causa de um crime de trânsito, dirigiu alcoolizado. Eu fiquei muito triste, até debati um pouquinho na audiência e poderia ser algo alternativo, professor. Eu acredito que a regredir de regime para você ir para todas as mazelas sociais, eu acho que foi totalmente ofensivo. Eu acho que uma oficina, ele ir para uma palestra, seria muito mais salutar. Bem, falar de casos concretos, né, é muito complicado, né? Eu digo isso porque talvez o juiz, quando ele também é impedido de falar, né, nós advogados não temos esse impedimento. Mas por que é complicado? Porque é exatamente isso que a justiça restaurativa faz. Ela não faz julgamentos antecipados. Ela não julga as pessoas. Ela promove encontros onde as pessoas vão tentar identificar a melhor solução para os seus conflitos. Portanto, nessas situações, nós temos algumas práticas restaurativas. Dirigir alcoolizado tem retirado a vida de muitas pessoas. É verdade. Uma das maiores causas de morte do nosso país. É verdade. Então, a sociedade quer uma resposta. Existe um tipo de prática restaurativa que faz com que a pessoa que cometeu um crime de trânsito, ela assista ou testemunhe presencialmente relatos de pessoas que perderam familiares ou que estão amputados ou que ficaram tetraplégicos por causa de alguém que só foi beber alguma coisa e dirigir. Então, esse tipo de ação, ele tem um caráter, de algum modo, constrangedor, portanto, de certa maneira, uma punição psicológica, por causa do agressor dizer, então eu coloquei em risco vidas. Que besteira que eu fiz, enfim. Tem muito mais potencial de fazer com que a pessoa mude de conduta do que, de fato, regredir de regime. Então, as soluções hoje que as nossas leis apresentam são sempre da punição. E nós hoje temos a terceira população carcerária do mundo. Portanto, o Brasil é o que mais prende, só perde para a China, Estados Unidos e Rússia, a gente fica ali brigando. Então, prender faz com que as pessoas sejam restauradas, ressocializadas, conscientizadas. Infelizmente, a gente percebe que não. Alguns chamam até as penitenciárias de faculdades do crime. Então, é um modelo de justiça restaurativa que não vai abolir a justiça penal. Ou seja, as pessoas vão cumprir as suas penas, até que o legislativo mude as leis. A justiça restaurativa ela tem caminhado no país
paralelamente ou de forma simultânea. Então, nós temos casos em que as pessoas estão cumprindo pena pela justiça tradicional e, ao mesmo tempo, aceitam participar de práticas restaurativas. E os relatos são maravilhosos. A gente tem algumas reportagens, inclusive, que já foram televisionadas em rede nacional, que mostra pais que perderam suas filhas ao ter um que a gente chama de mediação vítima-ofensor, um encontro com aquele que matou a sua filha. Alguns relatos dizem, agora eu estou tranquilo, eu consegui dizer para ele tudo aquilo que eu sentia, mas de um jeito diferente. Eu não fui agressivo, porque para entrar em uma prática restaurativa você também tem que ter um preparo emocional anterior, mas as respostas têm sido muito boas. Estamos aqui com o professor Ramon, do Departamento de Direito da UFES, falando sobre justiça restaurativa. Então não sai daí, voltamos já com tão importante palestra. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, importante palestra sobre justiça restaurativa com o professor da UFES, o professor Ramon Rebouças. Professor, a gente falou da importância da vítima, né, nesse processo, o ofensor, a própria comunidade, mas tem um personagem que não pode faltar de falar, que são os facilitadores. Como se dá a formação desse tão importante personagem para a justiça restaurativa? Em que pese o facilitador ser esse terceiro que vai organizar, mobilizar as pessoas, né? Sensibilizar as pessoas para as práticas restaurativas, ele não pode ser o foco. Né? Porque quando ele se torna o foco, ele acaba repetindo o modelo em que o Estado juiz acaba substituindo a vontade das partes. Acaba ele, o Estado, ou o juiz, ou o promotor, tomando as rédeas do processo e conduzindo. Então, o papel do facilitador é tentar interagir com a vítima, com o ofensor, com seus familiares, com pessoas da comunidade que se sentiram afetados por aquele tipo de violação. Né? No espaço escolar, então, o facilitador pode ser, inclusive, um aluno. Nós temos vários relatos, inclusive no estado do Ceará, em Fortaleza, algumas escolas que adotaram esse modelo. Então, os facilitadores são alunos, são pessoas da coordenação pedagógica, são professores. E algumas situações nem chegam à coordenação.
um relato de uma adolescente de 13 anos. Ela disse: olha, eu sou facilitadora, agora eu sou respeitada pelos alunos. Então ela tem um respeito, mas a solução se dá entre os próprios colegas. Então ela facilita círculos, né, de diálogo, alguns também chamados círculos de paz, quando você não tem um conflito necessariamente, mas o círculo ele serve também para reforçar ligações. Isso é importante. A prática restaurativa ela não é simplesmente para atuar em situações em que já houve um dano. Ela também é preventiva. Então existe um aspecto de cultura de paz que fortalece vínculos a ponto de não permitir ou de inibir a prática de ilícitos. Então o facilitador ele pode ser alguém da comunidade, ele pode ser alguém lá da mercearia, o professor da capoeira, o professor do futebol lá da várzea que organiza o espaço lá com os meninos, porque ele vai ter algum tipo de reconhecimento social. Mas para que a gente chame de práticas restaurativas, hoje nós temos capacitações específicas para isso. Então, tem algumas organizações no Brasil e também fora do país que têm ofertado essas capacitações, né? Nós temos uma grande parceira que é a ONG chamada Terre des Hommes. A Terre des Hommes ela atua desde a Suíça, é onde é a sua sede, mas no Brasil há pelo menos 30 anos. E hoje, aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem ofertado capacitações, mas em vários estados do nosso país, que é para tentar mostrar qual é o papel do facilitador, para que ele não assuma uma postura de decidir pelas partes, de conduzir no sentido de tirar a autonomia dos sujeitos. Então, o grande papel do facilitador é saber quais são os princípios que ele tem que respeitar, os valores, e no momento da prática restaurativa, garantir um diálogo respeitoso. Ele tem que exercer uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É escutar com empatia e saber preparar o seu momento de fala e o momento da fala do outro. Então é um momento da prática restaurativa em que todos devem falar, todos devem expressar as suas necessidades. Muitas vezes o facilitador, eu vou dar um exemplo aqui de como acontece uma prática restaurativa. O facilitador ele prepara o ambiente, uma sala, que deve ser cômoda, confortável. Ele vai colocar um objeto de centro. Vou dar um modelo que a gente tem colocado em prática. Um objeto de centro, algo que seja significativo, pode ser às vezes um tapete, para dar aquele ambiente mais aconchegante. Ele vai começar muitas vezes com o que a gente chama de cerimônia de abertura, onde ele pode citar um poema, onde ele pode trazer uma frase que inaugure aquele momento de uma forma solene, para tentar trazer um ambiente realmente de importância daquela reunião, para não ser visto como qualquer encontro. E depois ele pode usar um objeto de fala. Esse objeto de fala ele pode ser só um bastão, ele pode ser só uma caneta, mas ele pode ser também algo representativo. Por exemplo, se foi um problema acontecido na escola em relação a jogo de futebol, pode ser uma bola. E aí ele vai falar e geralmente ele começa com uma pergunta provocativa, que a gente também chama de pergunta restaurativa. Como você está se sentindo? O que você sentiu com o que aconteceu? Quais são as suas necessidades? E aí ele passa a bola, e a bola ela não vai poder, o bastão, a palavra da fala, não vai poder saltar ninguém. Você não é obrigado a falar. Se naquele momento você não quer falar, você passa para o outro. E aí cada um fala por sua vez, e às vezes na segunda rodada você se sente à vontade para falar. Nós vivemos uma prática restaurativa e foi muito emocionante. Olha que a gente não estava no meio de um conflito. Foi numa das oficinas de formação que a gente recebeu pela Terre des Hommes. E quando eles vieram, eles usaram a oficina, foi num formato de círculo restaurativo. E houve lágrimas, houve depoimentos, pessoas abrindo o coração num curso. Ou seja, parecia algo só teórico, de gerar instrução, mas é impossível lidar com conflitos humanos sem assumir a nossa condição humana, de um ser de emoção, um ser que também tem suas raivas, as suas pulsões. E quando isso fica guardado, né, a psicologia vai trabalhar com isso, a psiquiatria, né, isso vai gerar ressentimentos, recalques, síndromes e tantas coisas. Então, o espaço de justiça restaurativa muitas vezes funciona como uma terapia coletiva, terapia social, onde naquele instante o facilitador seria o papel do terapeuta, que é provocar falas. O terapeuta ele não dá remédio com a frase dele. Muitas vezes quando o paciente consegue expressar aquilo que estava lá no subconsciente, quando estava gerando rancor, amargura. E muitas vezes a gente vai se surpreender quando a vítima ouve o ofensor
ela diz, eu entendi por que você fez isso comigo. Não justifica, mas a explicação dada, sem ser de uma forma jocosa, desprezando a dor do outro, tem gerado perdão, tem gerado compreensão mútua, e isso pode não fazer com que as pessoas voltem a se reconciliar como amigas, né? Se eram, como a convivência pode não se tornar mais possível, mas ela consegue caminhar, né? Então nós temos casos de alunos que deixavam de ir para a escola por causa de um conflito, e aí participaram do ciclo restaurativo, se perdoaram, então ela voltou às aulas. Então a gente tem desde situações mais simples do cotidiano a casos mais graves, como eu citei no bloco anterior, de um pai que perde a filha, mas se sente restaurado quando consegue dizer os seus sentimentos e ouvir também do agressor o quanto ele também se sentia com remorso, né? Isso, óbvio, não é uma receita de bolo, não vai dar certo para todo mundo. Nós somos seres humanos muito peculiares. Então, o que a gente tem hoje de algumas estatísticas em âmbito internacional é de que a reincidência tem caído e, portanto, os níveis de não violência, de não reprodução da violência, têm melhorado. Então, é uma prática que vale a pena não apostar, porque já virou uma coisa que é real, que está acontecendo, né? Inclusive aqui na nossa cidade, a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos deixar, professor, para o último bloco, falar das atividades aqui em Mossoró, que já passou da fase inicial, já estão botando em prática com alguns resultados. Mas o que acontece, professor, a gente percebe que o senhor tocou num ponto muito interessante, a questão da mágoa, né? A questão psicológica do ser humano. A raiva é como se você tomasse um veneno querendo que o outro, né, fosse atingido, ou que a pessoa morresse. Professor, essas práticas devem ser a questão do perdão em si. A gente está numa TV, não é porque a gente está numa TV Assembleia de Deus, numa TV cristã, acho que isso tem que ser falado, independente de religião, independente de credo religioso, a questão de você olhar o ser humano como se vendo a si mesmo e tentando ver essa questão que o senhor mesmo falou, a questão da compreensão, tentar entender os motivos do outro. Eu acho que a verdadeira paz não é o judiciário, não é os órgãos instituídos. A verdadeira paz na nossa sociedade, que tanto o Brasil precisa, é olhar o outro com o olhar do perdão. É interessante essa relação que você fez aí rapidinho entre religião, a prática restaurativa e também questões de saúde mental, né, que eu cheguei também a mencionar, né, uma espécie de terapia. Nós temos hoje, inclusive, contato com um médico psiquiatra aqui em Mossoró, que trabalha com questão de uso abusivo de drogas, né? E ele percebe que a medicação, que as políticas públicas são carentes. E hoje ele está se interessando em conhecer as práticas restaurativas e isso incrementar a sua atuação profissional como médico. Da mesma forma, pessoas religiosas estão também envolvidas com essas práticas, porque são pessoas que visitam presídios, visitam hospitais, socorrem a pobres, a órfãos, né? Lidam com essas questões do humano, da empatia, de sentir a dor do outro, de alteridade, de investir no outro. Então, a prática restaurativa ela trabalha com um conceito chamado de corresponsabilidade. Então, se eu sou membro de uma comunidade, se eu conheço o José e a Maria que se envolveram em um conflito, aquilo também me afeta. Aí em casa você já vai saber. Quando sai no jornal que aconteceu algum crime no seu bairro, aquilo de algum modo mexe com você. Ou porque você conhecia, ou porque aconteceu tão perto que podia ser com você. Mas quantas vezes nós nos importamos e colocamos a mão na massa para tentar promover encontros com a comunidade? Não só encontros de abaixo-assinado para pedir mais polícia, para pedir armar a população, mas encontros que busquem, por um caminho de não violência, trazer solução. Então a gente tem visitado alguns bairros aqui da cidade e pergunta, onde estão os conselhos comunitários? Onde vocês se reúnem? Não, ninguém vai mais para a praça. Não, a calçada ninguém tem mais coragem de ir. Então esse pânico generalizado não é apenas um medo individual. A gente vive como se fosse uma síndrome coletiva de pânico, assim, um complexo de medo, né? E isso vai gerando raiva, angústia. Por isso a gente ouve falar tanto em medidas mais cruéis, em penas mais fortes, e nós já insistimos na história da humanidade em fazer isso. E o resultado, não diminuem os crimes.
nós, inclusive, entramos como mais uma pessoa violenta, porque queremos reproduzir a dor gerando mais dor, né? E isso não vai trazer a solução para nós. Então, há sim algumas práticas que foram desenvolvidas, inclusive em comunidades religiosas e de qualquer tradição, não só de matriz judaico-cristã, mas em práticas em tribos africanas, em tribos aborígenes na Nova Zelândia, né? Na região da Oceania. Então não é uma coisa que estamos tirando da cartola do nada. Não, isso já é coisas que a gente vai dizer que são conceitos milenares que nós estamos resgatando, tentar aprender com o passado, né? E a justiça restaurativa ela tem um olhar para o passado, mas o foco dela é o futuro, né? A justiça criminal não, ela olha o que você fez, não importa o que você vai ser depois da sentença. Isso aí já não me compete, talvez seja trabalho do executivo, mas na hora do judiciário resolver, ele olha para o passado. E muitas vezes resume o sujeito a um rótulo, né? Se cometeu tal delito, você é isso. Você não é isso e um pai, e um bom professor de futebol, e um bom colega, e um bom amigo, isso não vai importar, né? Não estamos dizendo que a justiça criminal vai ser abolida, que as penas precisam deixar de existir. Existem posturas mais avançadas disso, mas na justiça restaurativa é tentar pelo menos dar uma resposta que o Estado hoje não tem conseguido dar. Então a pergunta é, você quer sentir mais paz? Então por que não tentar essas práticas, né? Você tem percebido que o modelo do Estado tem sido falho? E o próprio Estado hoje está reconhecendo através da resolução 225 do CNJ, que os modelos tradicionais de resposta não têm trazido o resultado esperado. Então focar no resultado por meio das práticas restaurativas parece ser um caminho viável. Professor Ramon, Departamento de Direito da UFESA, falando sobre justiça restaurativa. No próximo bloco, vamos, enfim, falar das práticas aqui na cidade de Mossoró, implementado pelo nobre professor e seus caros alunos. Então, sai daí e voltamos já.
volta com o programa Dinâmica Direito. Para você que chegou agora, nós estamos no quarto e último bloco, mas não se aflija. Semanalmente a gente joga nossos vídeos, publica, na verdade, nossos vídeos no YouTube. Nós temos, professor Ramon, mais de 70 vídeos só do Dinâmica do Direito, né? Diversos temas, direito penal, direito trabalhista, previdenciário e um assunto muito importante, que é a questão da justiça restaurativa, que vai além dos muros mesmo do Poder Judiciário. O professor aqui falou que iniciativas nas escolas, pode ser em centro comunitário, onde for, é possível implementar práticas de justiça restaurativa. Mas, professor Ramon, esse bloco vamos reservar para falar do seu brilhante trabalho aqui na cidade de Mossoró, junto com seus alunos. Nós agradecemos esse espaço. É um trabalho modesto, humilde, apesar desse adjetivo brilhante, né? A gente tenta trabalhar com extensão universitária, então em comunicação, em diálogo com os atores que compõem a sociedade moçoroense. Nós temos ido a bairros, conversado com organizações não governamentais, com as ONGs, associações. A gente já teve contatos com Mulheres em Ação, no Nova Vida. A gente teve contato com a Associação de Catadores de Material Reciclável. Quando a gente visita um bairro, a gente vai na Unidade Básica de Saúde, que é o posto de saúde aí do seu bairro. A gente vai conhecer a rede escolar, escolas do município, escolas do estado, daquele bairro, para tentar compreender a dinâmica, o cotidiano daquelas pessoas. Então, esse trabalho de justiça restaurativa, ele precisa fazer com que as pessoas entendam que elas são sujeitas da sua própria história. Elas é que vão construir. Só vai haver prática restaurativa, não é se a UFESA quiser. Não vai acontecer se o judiciário quiser. Vai acontecer se os cidadãos quiserem, eles mesmos, tomarem as rédeas da sua vida e da solução dos seus conflitos por um caminho da não violência, por um caminho do diálogo, da cultura de paz. Então, nós temos aqui em Mossoró, desde o ano passado, nós começamos um projeto específico de justiça restaurativa, com recursos do Ministério da Educação, chamado Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, que é vinculado ao CRDH da UFESA, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos. Então, nós temos alguns alunos bolsistas e também alguns voluntários, e eles começaram, junto comigo, a gente começou a estudar os teóricos sobre o assunto e começamos a visitar as comunidades e preparamos cartilhas, apostilas e preparamos também os minicursos para ministrar, e nós já fizemos isso em 4 bairros da cidade. Já fomos no Nova Vida, conhecido também por Malvinas, nós já estivemos no Lagoa do Mato, no Belo Horizonte, nós já estivemos no Bom Jardim, e né, em cada um desses bairros a gente visitou o CRAS que atende aquele bairro, a gente visita a escola, a unidade de saúde e órgãos indicados pelas próprias pessoas que compõem aquela comunidade, né? E quando a gente faz esses minicursos, são de 8 horas, a gente ouve relatos, né, de professores interessados em colocar aquilo em prática, né? Vem como um grande desafio, mas é um desafio que vale a pena pelos resultados que apresenta. Então, para nós tem sido bastante salutar, e aí a gente também tem feito parcerias com órgãos públicos. Inclusive, hoje um grande parceiro é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Através dos promotores de justiça aqui da cidade de Mossoró, nós temos interagido, e o próprio Ministério Público, em âmbito institucional mesmo, fez um termo de cooperação com a Terra des Homens, que é, como eu falei já no bloco anterior, uma das instituições do país que forma facilitadores. E eles promoveram em Natal e abriram vagas para membros do nosso projeto para formação de facilitadores. E aí esse curso vai acontecer em Mossoró, vão ser 2 turmas de 25 vagas, portanto Mossoró vai ter no próximo ano, né, 50 facilitadores em práticas restaurativas, e nós já conversamos com o secretário aqui da Guarda Civil, secretária de Educação, secretário do Desenvolvimento Social e Juventude, com pessoas também da área da saúde aqui do município. Nós queremos envolver segurança pública, assistência social, educação, saúde, numa rede realmente conectada, e em março, dia 6, 7 e 8, nós vamos promover a primeira Conferência Moçoroense de Justiça Restaurativa. Serão 3 dias em que nós iremos convidar a sociedade moçoroense a conhecer boas práticas que já estão sendo implementadas em vários lugares do país e que têm dado certo. E aqui em Mossoró a gente já começou a dar alguns passos. O promotor de justiça, o Dr. Antônio Cláudio, que é responsável por representar adolescentes que cometem ato infracional, tem algumas situações que ele percebe que
ir para o processo judicial, aplicar uma medida socioeducativa, talvez não seja mais positivo para a comunidade e para os próprios adolescentes do que encaminhar para as práticas restaurativas. Então, nós temos a aluna Rafaela e a aluna Iracema, que participaram desse curso em Natal, que vai ser trazido aqui para Mossoró. Elas estão já sendo facilitadoras de ciclos restaurativos. E os testemunhos são maravilhosos. Entram para falar sobre um conflito e saem abraçados, emocionados. E não só a vítima e o ofensor, mas as pessoas que participam, os pais, as pessoas da escola que estavam conhecendo daquele conflito. Então, nós já estamos tendo essa ousadia, né, de ser pioneiro aqui na cidade. Então, sempre tem aquela ansiedade, vai dar certo, né? Será que a gente vai fazer valer aquilo que a gente tem visto nos livros? Mas nós estamos muito felizes com o êxito que tem sido obtido nesses círculos restaurativos. Então, Mossoró, como sempre tem uma tendência a ser pioneiro nas coisas, né, está bem adiante. Em Natal, algumas práticas restaurativas são realizadas no âmbito do judiciário, porque também já tem formação de facilitadores pelo próprio judiciário, se preparando por causa da resolução 225, né, dentro dos espaços dos fóruns. Mas esse exemplo ele está acontecendo fora, então por isso que é importante compartilhar. E nós também temos um outro projeto chamado Direitos Humanos na Prática, que atua no sistema socioeducativo, tanto nas medidas de meio fechado, a internação, nos SEDUCs, como também no CREAS, nas medidas de meio aberto. Nós queremos avançar para isso. E aí a própria Fundac, que mantém as unidades de socioeducação, ela também vai preparar uma contratação para formar os seus técnicos em práticas restaurativas. Então, nós vamos ter vários facilitadores para 2018 no nosso estado. Professor Ramon Rebouças, assim, em nome da TVAD, em nome de toda a nossa equipe, o pastor Wender, irmão Adriano, o meu muito obrigado por senhor ter disponibilizado o seu tempo e ter dado tão importante palestra. Nós que agradecemos em nome do Direitos Humanos na Prática, em nome do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, do CRDH, em nome da UFESA, do nosso curso de Direito. É um privilégio conversar com vocês de casa e ter esse espaço aqui no programa. Um grande abraço e estamos à disposição. Professor Ramon, a grande mídia gosta de focar em problemas, em conflito, em coisas, expor situações ruins do nosso país, nossas instituições, mas com certeza da mídia, dá like, né, dá acessos, mas são programas como esse que a gente tenta mostrar sempre os dois lados, né? Tentar mostrar que o judiciário está firme, o judiciário está sadio, o Ministério Público, as leis, mas também, professor, mostrar coisas boas, projetos interessantíssimos, como de Vossa Senhoria, ainda muito jovem, um cristão autêntico, né? Que coloca em prática não apenas o que o senhor aprendeu na graduação, mas também os valores cristãos. A gente percebe muito forte em Vossa Excelência. Eu fico feliz de o senhor ter vindo aqui. Também chega pessoas no escritório, professor Ramon, chorando, né? Mas às vezes uma palavra, né, de ânimo, um levanta a cabeça, né? Você não está só, vale muito mais. Uma certa pessoa chegou na fila do banco, eu estava para pagar uma fatura, e disse, doutor, lembra de mim? Eu disse, não, desculpa, foi no fórum, realmente foi no fórum. Ela me viu, ela disse que eu estava com um problema, estava chorando, eu a vi no fórum chorando, eu me lembro só a situação, questão de pensão alimentícia. Quando não encontra o rapaz, quando não encontra o genitor na residência, quando não tem mais endereço, professor Ramon, o que faz? O senhor advogou, o que faz? Fica a situação difícil. Eu disse a ela, olha, o judiciário é limitado, mas tem algo muito maior do que o judiciário, que é a justiça de Deus. E ela me encontrou, e esse cidadão ainda vai ligar para a senhora chorando, dizendo que quer dar a pensão para a sua filha. E ela disse, e interessante que eu nem mais lembro, isso aí, doutor Ramon, isso aí foi há 5 anos atrás, mas esse ano ela me encontrou e disse, olha, aquela palavra de ânimo que você me deu se cumpriu. Então, são situações que a lei não resolve, a letra da lei não resolve, mas palavras de ânimo e a pessoa ter essa paz, essa tranquilidade, saber o que ela pode fazer, ela faz. Mas tem outras coisas que ela pode botar em prática. A justiça restaurativa com certeza está aí para ser também um canal
de pacificação na nossa sociedade. E em razão disso, além de agradecer, eu parabenizo o programa, porque de fato hoje nós temos vivido uma comunicação social sangrenta. E eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ficado mais em paz porque acessou blogs, reportagens que falavam sobre violência. Enfim, é uma curiosidade de fato perversa. É saber sobre o mal sem poder dar nenhuma resposta positiva àquele mal, a não ser pedir mais mal ainda, ou mais crueldade, ou mais castigo, e nós acabamos sendo mergulhados nisso, afetados, né? Nós somos humanos e aí, portanto, sentimos isso. E a justiça restaurativa também não tem nenhuma visão romântica sobre as pessoas, né? E como o senhor falou também sobre a visão cristã também não romantiza o homem, fala de um homem caído, né? De um homem que precisa ser restaurado, né? Então, essas perspectivas, de fato, em alguns momentos se aproximam, dialogam, né? Então, não é uma militância de direitos humanos que quer soltar bandido, né? Quer paz. Se a paz inclui perdão, se a paz se dá por meio do diálogo, melhor que uma sentença em algumas situações. Ou, junto com a sentença, por que não proporcionar práticas restaurativas? Por que insistir, e essa é uma lógica da ignorância, quando você tenta obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então nós já fazemos há 2, 3 séculos, quando o Estado moderno se organiza com o seu aparelho estatal de polícia, de judiciário e de execução penal, nós já temos esse modelo há mais de 2 séculos, tranquilamente. E quais são os resultados? Então hoje se falam tanto em institutos alternativos à pena, exatamente porque estes alternativos à pena criminal tradicional têm dado melhores resultados. Nós conhecemos um pouco do nosso sistema penitenciário, sabemos que lá não vai haver tanta probabilidade de restauração como pode acontecer em outros instantes. Então, vamos tentar nos conscientizar disso e divulgar mais coisas positivas, né? Eu às vezes faço até esse apelo, né? Deixe de acessar, deixe de dar like, porque aí a mídia vai começar a se direcionar quantas crianças nasceram em Mossoró com saúde hoje. A gente não sabe. Agora, se alguma não teve o atendimento prestado, ou se alguma nasceu com alguma deformidade congênita, é mais capaz desse fato ser divulgado. Então, quantas pessoas saíram de casa hoje e voltaram sem ser assaltadas? Mas se alguém sai de casa e sofre um assalto, essa notícia merece ser divulgada. Então, vamos divulgar o que é bom. Não que o ser humano seja só bom, a gente não parte dessa perspectiva, né? Nós temos coisas para nos aperfeiçoar, mas temos que investir no humano. Então, quando a gente começa a tratar as pessoas como não humanos, nós não estamos apenas desumanizando o outro sujeito. Na verdade, nós também estamos retirando a nossa humanidade e agindo com aquilo que há de mais perverso em nós, às vezes em nome do amor, às vezes em nome de satisfazer uma perda anterior, mas enfim, ela não vai ser solucionada pela repetição e pela retribuição do castigo simplesmente, né? Professor Ramon Rebouças, Departamento de Direito da UFESA, mais uma vez, meu muito obrigado. Você de casa, continue com a programação da TV AD Mossoró. Nós temos programas para toda a família, desde programas da infância, a juventude e também os cultos. E esse espaço maravilhoso aqui, professor Ramon, para falar dos direitos, falar sobre práticas positivas também para a sociedade, como foi a justiça e está sendo a justiça restaurativa. Então, permaneça com a programação e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais